Fala meus amigos, tudo bem com vocês? Eros Escobar aqui, biomédico, para mais uma aula da nossa coletânea de aulas aí sobre saúde, sobre alimentação e principalmente sobre os nossos produtos da Acmos. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem interessante, um tema bem atual, né, que é sobre o nosso colágeno, exatamente, sobre os produtos da Acmos que contém colágeno. A gente vai conversar um pouco sobre os benefícios do colágeno e também sobre as características desses produtos, tá bom? O colágeno ele é um suplemento específico para a gente tratar uma série de questões, especialmente sobre a nossa estética, sobre rejuvenescimento. Afinal, quem aqui que não quer, né, aparentar bem mais jovem do que realmente é na sua idade, né? A idade que está lá no RG. Né? Então, esses produtos e esse assunto que a gente vai conversar hoje, eu vou mostrar para vocês como que a gente pode realmente aparentar 10 anos mais jovem ou até mesmo retardar o nosso processo de envelhecimento, tá bom? Então, um produto bem em alta aí nesse momento no mercado, né? Todas as pessoas estão buscando isso e a gente vai conversar um pouquinho. Vamos lá então, pessoal. Colágeno, tá? Então, primeiramente, vamos entender um pouco o que é esse tal de colágeno. O que o colágeno faz na nossa saúde e para que ele serve, né? Como que ele atua dentro de nós. Então, o colágeno, pessoal, é uma proteína. Primeira coisa, ele é uma estrutura proteica, tá? E ele é a proteína mais abundante no corpo humano. Então, de todo o complexo proteico que nós temos dentro de nós, cerca de 30% é colágeno. E o colágeno ele está presente em vários lugares, em várias estruturas do nosso organismo, tá bom? Aqui, por exemplo, vocês podem ver, né? Então nós temos aqui o colágeno nas unhas, o colágeno na cartilagem, tá? O que é a cartilagem? A cartilagem é uma estrutura que protege especialmente as articulações. Não apenas as articulações, né? Por exemplo, a nossa orelha aqui, ela é feita de cartilagem, tá? Mas especialmente as articulações que nós vamos conversar hoje. Colágeno temos nos ossos também. Temos no nosso pelo, então todo o pelo, o nosso cabelo, ele também tem colágeno, tá? No tecido conjuntivo propriamente dito. O que é esse tecido conjuntivo? O tecido conjuntivo ele é um tecido que dá sustentabilidade aos outros tecidos e órgãos, tá? E é dentro do tecido conjuntivo onde é sintetizado o nosso colágeno. E também na derme, que é o que a gente conhece como a nossa pele. Tá? A nossa pele ela é formada basicamente por colágeno e algumas outras estruturas também que a gente vai conversar um pouquinho, tá bom? O colágeno, como vocês estão vendo, tá? É essa estrutura aqui, esse é um esquema da estrutura molecular do colágeno. Ele é meio entrelaçado assim, tá bom? Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, ok? Então vamos ver aqui, que mais? O colágeno ele pode ser encontrado naturalmente no nosso organismo. Então é um tipo de proteína na qual o nosso corpo ele tem a capacidade de produzir por si só, através de células que se chamam fibroblastos. Tá? Esses fibroblastos são células presentes especialmente no tecido conjuntivo aqui que a gente acabou de falar. E esses fibroblastos são as células que fazem a síntese do colágeno. Ele é uma proteína especificamente estrutural, que dá estrutura a todos esses órgãos e tecidos que a gente falou, né? E dá estrutura para a pele, dá estrutura para as cartilagens, para os ossos e tal, ok? Ele contribui para a elasticidade e resistência da pele. Então, 75% da composição da nossa pele ela é feita de colágeno. Então, daí vocês já podem ver a importância que o colágeno tem em manter a nossa pele intacta, jovem, bem hidratada. Tá? Favorece a saúde dos ossos e dos dentes também. Então, poucas pessoas sabem que os ossos também é formado por colágeno e não apenas por cálcio. E o colágeno ele também desempenha uma função fundamental lá nos ossos e a gente vai falar também sobre isso. Ele potencializa a espessura, o crescimento e o brilho dos cabelos e o volume dos cabelos também. Então, principalmente as mulheres, né, que gostam de ter o cabelo bonito, cabelo volumoso, tal, brilhante. Então, o colágeno ele também auxilia bastante aí na saúde dos cabelos, tá? E fortalece as unhas. Sabe aquelas pessoas que têm aquela unha quebradiça, aquela unha mole que não cresce direito, que não, né? Principalmente as mulheres que gostam de deixar a unha forte para crescer, passar esmalte, pintar e tal. Então, o colágeno ele também ajuda nessa função aí de fortalecimento das unhas, tá bom?
Que mais que nós temos sobre o colágeno? Ele é responsável por constituir as fibras que sustentam os tecidos do corpo. Então, como eu falei agora há pouco, né, ele é uma proteína estrutural que dá estrutura, que sustenta os tecidos, como os ossos, os músculos, os tendões e as articulações. Então, o que é um tendão, pessoal? Para quem não sabe, o tendão é uma estrutura formada também por colágeno, né? Que ele une o osso ao músculo. Então, quando o nosso músculo, quando a gente faz uma contração muscular, quando eu quero puxar o meu braço para cá, ó, quero puxar o meu braço para cá, esse movimento do meu músculo, o que faz o osso acompanhar o movimento é um tendão. Então, quando eu contraio o meu músculo, eu puxo o meu tendão para que esse tendão puxe o osso e acompanhe o movimento, porque a articulação ela está no nosso osso. E a articulação, então, o que é? Exatamente aquela junção entre os ossos articulada, né? Então, vocês estão vendo aqui a junção que dá a articulação, que faz a gente conseguir se movimentar. Tá bom? Então isso é uma articulação. Então aqui na minha mão, ó, vocês podem ver, eu consigo fazer esse movimento aqui por conta das articulações que eu tenho entre os meus dedos, tá bom? E nas articulações também nós temos colágeno ali na cartilagem especialmente, porque a cartilagem é o que protege as articulações, ok? O colágeno que nós utilizamos basicamente é extraído da pele, das cartilagens e tendões de animais, tá? Isso é um dado importante, porque todo o colágeno que a gente comercializa, né, os suplementos hoje em dia de colágeno, que é um produto amplamente falado e conhecido aí na mídia, né, os colágenos, eles são extraídos de animais. Isso é bem importante, tá, pessoal? Porque é difícil a gente encontrar colágeno de origem vegetal. Então, o colágeno ele tem que vir de origem animal, ok? A partir dos 25 anos, perdemos naturalmente cerca de 1% do colágeno a cada ano. Olha só isso. Então, é natural, é fisiológico do nosso organismo, a partir dos 25 anos, mais ou menos, começar a ter uma perda gradativa de colágeno. E isso aí na casa de 1% ao ano. Então, é por isso que nós vamos sofrendo o processo de envelhecimento. Porque daqui a pouco vocês vão ver como que o colágeno age aí na nossa pele, tá? Só que o mais alarmante é que a partir da meia-idade, aí aproximadamente os 40 anos, né? Se a gente considerar que a expectativa de vida do brasileiro média hoje está na casa ali dos 80 anos, então entre 75 e 80, 40 anos é considerada ali a meia-idade e a gente aumenta essa perda, aquela perda que a partir dos 25 era de 1%, a partir dos 40 anos começa a ser mais expressiva. E principalmente as mulheres, que após a menopausa, elas aumentam mais ainda essa perda, chegando até 30% nos primeiros 5 anos. Então, uma mulher, quando ela entra no processo de menopausa, os 5 anos que se seguem após essa menopausa, aumenta muito a perda de colágeno e o processo de envelhecimento em função de toda a reorganização hormonal que acontece no corpo da mulher, tá bom? Então, dá uma olhada aqui, ó, pessoal. Esse daqui é um esquema, obviamente, ilustrativo, né, do tecido conjuntivo e do nosso colágeno e da pele jovem e de uma pele idosa. Eu vou ampliar aqui para vocês verem melhor, tá bom? Então, dá só uma olhada aqui, ó. Aqui vocês podem ver, aqui a pele de um jovem, né, e aqui a pele de um idoso, tá? Vocês podem perceber aqui que na superfície da pele, até aqui onde crescem os pelos, na pele do jovem está intacto, enquanto na pele do idoso já começou a formar esses sulcos, que é o que a gente conhece como as rugas, né? As linhas de expressão, tá bom? Por quê? Porque aqui, nessa parte aqui, que é o tecido conjuntivo, ó, o tecido conjuntivo do jovem, vocês podem ver aqui que ele se mantém intacto. Essas estruturas são o colágeno, aqui que está no tecido conjuntivo. E essas bolinhas azul aqui, bem pequenininhas, que vocês estão vendo, é o que a gente conhece como fibroblasto, que é a célula que eu comentei, que faz a síntese do colágeno, tá? Entre outras funções também. Então, na pele do jovem, o que acontece? O colágeno ele está intacto, ele está firme, mantendo a estrutura e a sustentação da pele. Enquanto na pele do idoso, dá uma olhada na diferença aqui, ó. Olha a diferença, como o colágeno ele já está desnaturado, ele já está quebrado, já tem menor quantidade. Por quê? Naturalmente a gente vai perdendo esse colágeno e também tem vários fatores aí da vida, do estilo de vida que levam a isso daí. Então o fato da gente ir perdendo esse colágeno vai perdendo a sustentação da pele e aí vai sofrendo mais a ação da gravidade, formando esses sulcos, que é
o início, né, o princípio da formação das rugas, das linhas de expressão e do envelhecimento também, ok? Vamos lá. Então, qual é a composição que nós temos na nossa pele, tá? Então aqui tem um outro esquema para vocês entenderem um pouco melhor, tá? Que nós temos aqui o colágeno, a elastina e o ácido hialurônico. Olha só, pessoal, isso é bem interessante para vocês verem aqui, porque não é apenas o colágeno, tá? O colágeno, ele desempenha um papel extremamente importante, mas também tem a elastina e o ácido hialurônico, tá? O ácido hialurônico, eu vou ampliar aqui para vocês verem melhor também. Olha só. Então, o ácido hialurônico é essa estrutura, essas bolinhas azul aqui que vocês estão vendo, essas estruturas aqui, ó. Isso é o ácido hialurônico. Ele é responsável também pela hidratação da nossa pele, tá? Já o colágeno, deixa eu mudar a cor aqui da setinha. O colágeno é essa estrutura branca aqui, ó, que é uma fibra, tá? Que vai ligando, vai formando todo o novelo ali do tecido conjuntivo e vai ligando o ácido hialurônico entre si e mantendo toda aquela estrutura firme. E também nós temos a elastina, que eu vou pôr numa outra cor aqui, tá? A elastina, que é essa estrutura que está aqui, que vocês estão vendo, meio marrom, que o próprio nome diz, elastina, vem de elástico, né? Porque tem a elasticidade, ela que promove o quanto aquela pele pode se expandir e voltar na sua forma original, tá? Então ela dá a elasticidade à pele. Então são essas três principais estruturas que mantêm a nossa pele jovem, tá? Ou também, conforme a perda, vai envelhecendo a nossa pele, tá? Então aqui nessa imagem de baixo ampliada, vocês podem verificar o quê? Que o colágeno, ele tá se quebrando, tá vendo? Ó, tá se quebrando, tá se perdendo, tá se desnaturando. E o fato de acontecer isso é que vai perdendo essa estrutura de sustentação da pele. E aí, por consequência disso, a elastina também vai perdendo a sua elasticidade, porque vai deformando toda aquela estrutura, e o ácido hialurônico também vai se perdendo, tá? Então, é o que acontece aqui na pele flácida, tá? Com pouco colágeno, ou a pele envelhecida. Tá bom? Então, para simplificar isso aqui que eu estou falando para vocês, eu vou dar um exemplo bem simples, que é uma analogia, tá? Para vocês poderem compreender um pouquinho melhor. Olha só, pessoal, aqui vocês estão vendo um novelo de lã. Então, imagina que essa estrutura que a gente está estudando aqui é como se fosse um novelo de lã, onde toda a linha da lã é o nosso colágeno. O ácido hialurônico, que é as bolinhas, imagina como se a gente pegasse essa lã e fizesse vários nozinhos em vários pontos da lã. Então o ácido hialurônico fica sendo os nozinhos que a gente fez nessa lã. E a elastina, por sua vez, é como se a gente pegasse um elástico ou alguns elásticos e envolvesse e amarrasse esse novelo de lã para que ele ficasse firme, para que ele não se perdesse, para que a linha não começasse a sair e desconfigurar o novelo, tá? Então é basicamente isso. O que acontece quando a pele envelhece e vai perdendo o colágeno? É como se a gente pegasse uma tesoura, tá? E a gente fosse fazendo pequenos picotes, picotando a linha ao redor de todo o novelo de lã. Então vai fazendo picotezinho, essa linha, esses pedacinhos de linha, eles vão caindo, vão se desmanchando. E aí o novelo vai diminuindo de tamanho, vai desmanchando, vai perdendo aquela forma estrutural que ele tem. Por consequência, o elástico que estava ali segurando o novelo de lã também vai se afrouxando, também vai perdendo a sua forma de sustentabilidade, e o ácido hialurônico também vai se perdendo, porque você corta, faz um picote aqui, um picote ali, aquele nozinho que representa o ácido hialurônico também cai e se perde, tá bom? E aí daqui a pouco o nosso novelo de lã que está aí na imagem bem bonitinho, ele vai se desfazer, ele perde todo o seu formato, tá? Então, basicamente, é isso, uma analogia simples para vocês poderem enxergar de maneira melhor, tá bom? Tipos de colágeno, vamos falar aqui sobre os tipos de colágeno. Na verdade, pessoal, o colágeno ele tem vários tipos diferentes, que tem algumas diferenciações de colágeno, tá? Dessa proteína chamada colágeno. Mas aqui na aula de hoje nós vamos conversar sobre dois deles, dois tipos de colágeno que são os mais estudados e, por consequência, também os mais utilizados aí na suplementação. Tá? Então o primeiro tipo é o colágeno do tipo 1.
que a gente vai falar, que ele representa cerca de 90% dos tipos de colágeno aí que a gente tem, tá? O colágeno do tipo 1, ele basicamente age na pele, no cabelo, nas unhas, nos ossos, ligamentos e dentes, tá? Fortalecendo essas estruturas. Então, quando a gente tem um colágeno, quando a gente consome um suplemento de colágeno do tipo 1, a gente vai agir basicamente no combate ao envelhecimento, principalmente da sua pele, mantendo aquela parte estrutural fortalecida do colágeno para manter a nossa pele e não começar a formar as rugas, as linhas de expressão, mas também é um tipo de colágeno que vai ajudar a fortalecer as suas unhas, a fortalecer os seus cabelos, os dentes e tal, né? Além disso, pessoal, um dado bem importante aqui para vocês, que o colágeno do tipo 1, ele também age nos ossos, como vocês estão vendo aí. E nos ossos, a gente tem hoje a doença de maior prevalência na terceira idade das pessoas aqui do nosso país, dos brasileiros, tá? Que é a osteoporose. Então, Eros, você está querendo me dizer que eu suplementar com colágeno do tipo 1 ajuda na osteoporose? Sim, é exatamente isso que eu estou querendo te dizer. Para as pessoas que têm osteoporose ou até mesmo as pessoas que têm a osteopenia, que é um passo antes da osteoporose, né? Já é uma perda de massa óssea, mas não a ponto de se chegar a uma osteoporose, né? A osteopenia. Então você pode também utilizar o colágeno do tipo 1, que favorece bastante no tratamento. Por que isso? Tem muitas pessoas, hoje em dia está amplamente divulgado, né? Que as pessoas têm que consumir micronutrientes como o cálcio, o magnésio e a vitamina D. E isso é verdade. O cálcio, o magnésio e a vitamina D, eles são fundamentais para a saúde dos ossos. Eles são fundamentais para prevenir a osteopenia e a osteoporose, assim como para quem já tem esse processo desenvolvido, né, para também fazer um tratamento aí da osteopenia e osteoporose. Porém, o que acontece? O cálcio, o magnésio e a vitamina D, para eles serem corretamente absorvidos pelo osso, para eles conseguirem realmente ficar ali na massa óssea, eles precisam do colágeno, porque é o colágeno que dá a sustentação para a massa óssea. Então, não é que não adianta, mas você tomar só cálcio, magnésio e vitamina D e não ter colágeno suficiente para aderir esses micronutrientes, essas vitaminas e minerais lá no osso, você vai ter uma perda maior do que se você tiver uma suplementação de colágeno do tipo 1, no qual te dá essa estrutura óssea para que o cálcio, o magnésio e a vitamina D façam a sua aderência de uma maneira mais efetiva, de uma maneira mais eficaz nos seus ossos. Então, olha aí que grande dica é essa. Se você conhece alguém que tem osteopenia ou osteoporose, além de fazer a suplementação com cálcio, magnésio e vitamina D, dê colágeno para ela também, tá bom? Porque vai auxiliar bastante isso. E poucas pessoas sabem disso, tá? E o segundo tipo de colágeno que a gente vai conversar aqui é o colágeno do tipo 2. Tá? O colágeno do tipo 2, que é uma molécula um pouco diferente, né? Uma molécula mais íntegra do colágeno. E esse colágeno do tipo 2, ele age como uma ação anti-inflamatória. Olha só que interessante. Ele tem uma atividade anti-inflamatória, especialmente aonde? Especialmente nas nossas cartilagens, tendões e articulações. Então vocês estão vendo aí o desenho, né, da articulação de um joelho. Tá? Então no joelho são dois ossos, tá? Dois ossos que estão ali ligados através de uma articulação que faz o nosso joelho se movimentar, o nosso joelho dobrar, ok? E nessa articulação do joelho tem a cartilagem que protege essa articulação. E os tendões, como eu já falei, que é aquela estrutura também formada com colágeno que puxa o osso conforme o movimento do seu músculo, tá bom? Então, o colágeno do tipo 2, ele tem uma ação anti-inflamatória. Por que ele tem essa ação anti-inflamatória? Porque ele age nas doenças reumáticas, nas doenças autoimunes. Existem algumas doenças autoimunes que nós temos, né? Como por exemplo a artrite e a artrose, vocês com certeza já ouviram falar, né? A artrite é uma inflamação na articulação. O que é uma doença autoimune reumatoide, tá? É quando o seu sistema imunológico ele passa a atacar o seu próprio corpo. E no caso da artrite, ele passa a atacar as suas articulações,
tá? Então aquela articulação ela fica inflamada, porque toda vez que o nosso sistema imunológico, as nossas células de defesa, elas vão para um processo de ataque, gera-se naquele local uma inflamação. A inflamação é o ambiente em que as nossas células de defesa elas lutam, elas atacam, elas funcionam ali, tá? Então toda vez que você tem um foco onde o seu sistema imunológico está agindo, você pode ter certeza que ali vai ter um foco inflamado, um foco de inflamação. E a artrite, ela é justamente isso, a inflamação das articulações. Já a artrose, que é o tipo mais comum de artrite que tem, né, que as pessoas conhecem, é quando existe essa inflamação, ela vem causando um desgaste da cartilagem. E a cartilagem, como vocês viram lá no início, ela está ali protegendo a articulação. Ela que dá a mobilidade ali, a proteção da articulação para que não bata um osso com o outro, não cause dano ali, não cause atrito de osso com osso. É a cartilagem que faz essa proteção. Porém, quando você tem uma artrose, você tem um desgaste dessa cartilagem e essa cartilagem ela vai se perdendo, ela vai diminuindo, podendo causar atrito de osso com osso. Isso causa muita dor, causa inflamação ali no local, tá? Então o colágeno do tipo 2, quando você suplementa com ele, ele vai agir como uma ação anti-inflamatória naquele local, aliviando as dores. Então vocês podem ver aqui, né, as articulações, né? Aqui a pessoa com dor nas articulações, tá? E aqui é uma coisa bem comum de se ver nas pessoas que têm artrites, tá? Aqui é o esqueleto de uma mão, né? De uma mão normal, e aqui já o esqueleto de uma mão inflamada, com as articulações inflamadas, tá? Que muitas pessoas até começam a perder, a ter limitação nos movimentos e até ficar com a mão deformada, com as articulações deformadas, né? Não sei se vocês já viram aquelas pessoas que têm a mão toda deformada por conta desse problema, tá? Então, o colágeno do tipo 2, ele atua nessa questão aí, da anti-inflamatória, tá bom? Vamos lá, pessoal. Verisol. O que é esse tal de colágeno verisol? O que é esse verisol que falam que torna o colágeno melhor, que é o melhor colágeno para ser consumido em um suplemento, o verisol, tá? Então, vamos explicar um pouquinho o que é esse processo do verisol. Como eu mostrei para vocês, o colágeno é uma estrutura, molecularmente falando, é uma estrutura entrelaçada, é uma fibra entrelaçada, tá? Então, aqui tem um esquema de um colágeno, né? Uma ilustração de um colágeno na sua forma íntegra, tá bom? O que acontece? Quando a gente vai colocar esse colágeno num suplemento para que a gente possa consumir, esse colágeno ele passa geralmente por um processo de hidrólise. Esse processo de hidrólise faz com que essas fibras entrelaçadas do colágeno elas sejam separadas, tá? Então, como está nessa segunda imagem aí que vocês estão vendo. Isso daqui é o colágeno hidrolisado. O colágeno hidrolisado ele já tem uma melhor absorção pelo seu corpo, ele se torna mais bioativo no seu organismo, tá? Mais biodisponível no seu organismo. O que é? O seu organismo consegue utilizar de uma maneira melhor. Porém, veio uma indústria que conseguiu, através de um processo tecnológico, descobrir uma forma de melhorar mais ainda a absorção e a utilização do nosso organismo pelo colágeno. Tá? Que foi uma indústria que fez uma adição de enzimas através de um processo tecnológico, e esse é um processo patenteado por essa indústria, tá? Que descobriu essa tecnologia e por isso eles patentearam. Então todo o colágeno verisol que vocês conhecerem do mercado vem da mesma indústria, vem da mesma tecnologia, vem do mesmo local, tá bom? Então não tem diferença, tá? O que tem diferença, obviamente, é o contexto todo do produto. Inclusive, eu vou falar para vocês já aqui do nosso produto, tá? Então, é um processo patenteado. E essa adição de enzimas, ela pega aqui do colágeno hidrolisado, aí adiciona essas enzimas e se transforma no colágeno verisol, que é o que vocês podem ver aí, é pegar o colágeno hidrolisado e quebrar ele em pequenas moléculas, em partes menorzinhas, em pequenos peptídeos, que é o nome correto, tá? O que vai fazer com que melhore mais ainda o processo de absorção, tá bom? Então esse é o colágeno verisol, e vocês podem ver aqui que tem até o R do lado, né, que é de marca registrada. Por quê? Porque
como eu falei, o Verisol é um processo tecnológico que foi descoberto, né, foi feito por uma empresa específica e por isso eles patentearam, eles registraram esse processo. Então o Verisol é uma marca registrada, tá bom? Então, resumindo para vocês, pessoal, o que é o Verisol? É um processo de obtenção de peptídeos bioativos. Olha só o nome, bioativo. Bioativo significa que ele já vem ativado dentro de você para o seu corpo ter uma melhor utilização, que são menores em peso molecular, como vocês estão vendo ali na imagem, e, portanto, tem melhor capacidade de atingir os tecidos, especialmente da periferia, que é o caso da pele, cabelo e unhas. Então, quando a gente toma um colágeno Verisol, o fato deles vir nesses peptídeos bioativos, que o que a tecnologia faz, eles têm menor peso molecular e, portanto, o seu corpo consegue absorver de uma maneira melhor e chegar de uma maneira mais eficaz na periferia, nos tecidos periféricos, como a nossa pele, como o nosso cabelo e como as nossas unhas, possibilitando assim um resultado muito mais eficaz em um menor espaço de tempo. Tá? Então esse é o Verisol, que realmente é uma tecnologia bem boa, tá bom? Então, antes da gente entrar especificamente nos nossos produtos da Acmos de colágeno, tá? Eu quero falar alguns fatores de influência no colágeno, tá? Algumas coisas do nosso organismo, da nossa vida, do nosso estilo de vida que influenciam diretamente no nosso colágeno, tá? Tanto beneficiando a formação do colágeno como prejudicando a formação do colágeno, tá bom? Então vamos ver isso para que a gente possa ficar atento também no nosso dia a dia, nos nossos hábitos, tá? Então primeiro vamos falar de alguns fatores que prejudicam o colágeno, prejudica a formação do colágeno. O primeiro deles é a alimentação pobre em proteínas. Então vocês estão vendo aí na imagem, né? Alimentar proteínas ali, né? E uma pessoa que tem uma alimentação pobre. Por quê? Como a gente já falou, o colágeno ele é uma proteína. Então se você não consome proteínas especificamente de origem animal, você vai ter uma menor síntese de colágeno, especialmente quando você começa a ultrapassar aí os 25, 30 anos de idade também, né? Então, isso prejudica a formação do colágeno, tá? O cigarro, pessoal, quem ainda tem esse hábito do tabagismo e tal, isso prejudica muito. É simples até de a gente ver, todo mundo conhece alguém que fuma, já viu pessoas que fumam, obviamente, e vocês percebem que a pele da pessoa é mais envelhecida do que a pele de uma pessoa que não fuma. Por quê? Porque aquelas substâncias nocivas que traz o cigarro, a fumaça, ela ajuda a quebrar, a desnaturar o nosso colágeno também, e isso vai influenciar diretamente na sua pele, porque a pele fica mais envelhecida, a pele fica amarelada, forma manchas. Tudo isso tem aí a ação do colágeno que não está conseguindo trabalhar direito, não está conseguindo sintetizar direito. Então o cigarro é um fator, sim, que prejudica, tá? O excesso de açúcar, pessoal. O excesso de açúcar, além de vários outros problemas que o excesso de açúcar pode trazer na nossa saúde, mas falando especificamente hoje do colágeno, ele faz um processo que nós chamamos de glicação. O que é glicação, para simplificar para você? É como se o excesso de açúcar ele vai caramelizando os nossos tecidos. O que é caramelizando? É justamente o nome que diz, caramelo, né? Então, como que você faz caramelo? Com açúcar. Fica aquele melado, aquele caramelo, aquela coisa melada, né? Então, quando você tem excesso de açúcar, especialmente pessoas que têm resistência periférica à insulina ou até mesmo a diabetes, eles têm esse processo de glicação nos tecidos e isso faz com que o colágeno também não consiga ter a sua resistência, manter a sua resistência. E aí a gente vai perdendo o colágeno, ele também vai se desnaturando aí, fazendo com que a gente perca essa sustentabilidade, essa resistência dos tecidos ali na parte do tecido conjuntivo que nós conversamos, tá? Exposição exagerada ao sol, principalmente em função dos raios ultravioleta, tá? Então assim, vocês podem estar pensando agora, poxa, Aires, mas a gente não ouve tanto que tem que tomar sol, que tomar sol é bom, que ajuda na vitamina D e tal. Sim, exatamente, tomar sol, o sol ele é muito bom, ele traz muitos benefícios para nós. Só que o que acontece? Eu estou dizendo aí exposição exagerada ao sol.
Tudo bem você tomar o seu sol ali meia hora, 1 hora por dia, não precisa ser nos horários de pico, onde o sol está a pino, né? Mas tomar o seu sol ali na parte da manhã, no meio da tarde, tá? E também você pode tomar o seu sol e se proteger ao mesmo tempo, passando um protetor solar, principalmente nas áreas da pele mais sensível, como as mãos, o rosto, tá? Que vai ajudar a proteger o seu processo de envelhecimento sem você deixar de tomar sol. Especialmente os raios ultravioleta, que eles emitem uma radiação que acabam também desnaturando, envelhecendo a nossa pele, tirando a elasticidade, diminuindo a hidratação e também pode até formar manchas, né? As queimaduras de sol e tal. Então, a exposição exagerada ao sol de uma maneira descuidada, ela pode sim influenciar no seu colágeno e no envelhecimento mais rápido, tá? O sedentarismo, então olha o nosso amigo aí sedentário. Então, obviamente que o nosso corpo, ele é a única máquina que estraga se ficar parada. Qualquer outra máquina, você pode ver que ela fica parada, ela fica lá intacta, né? Ela estraga com o uso. O nosso corpo não. Quanto mais você ficar parado, sedentário, ele vai se estragando, porque o nosso organismo ele foi feito para ter movimento, para a gente se movimentar, nossa musculatura, para o nosso músculo crescer, a gente precisa de estímulo, de movimento. Por isso que as pessoas que fazem academia cresce a musculatura, tem uma hipertrofia, por quê? Porque está estimulando o músculo, está causando ali estímulo no seu músculo para que ele cresça, para que ele possa suportar toda aquela atividade que está sendo feita. Da mesma forma, por que a pessoa que se movimenta, que faz uma atividade física, ela aumenta a sua capacidade cardiovascular, cardiorrespiratória? Por quê? Justamente porque o exercício físico exige mais do que o seu corpo está preparado e aí ele tem que começar um processo de preparação. Então ele vai aumentando a produção das mitocôndrias. As mitocôndrias são estruturas de dentro da nossa célula que fazem a produção de energia para nós. Então, quanto mais você se movimenta, quanto mais exercício você faz, mais mitocôndria a sua célula produz para que possa dar conta da necessidade de energia que você está demandando ali através do exercício. E o colágeno é a mesma coisa. Então, como uma pessoa sedentária, ela não tem aquele estímulo para produzir colágeno, para a pele se firmar mais, né? Para tudo ter mais sustentabilidade, mais resistência. Então, o sedentarismo influencia diretamente também. O envelhecimento, obviamente, né, aí é um processo já mais fisiológico e não tão de hábito, como nós conversamos no início. É natural que conforme a idade a gente vá perdendo gradativamente a capacidade de produção e de força, de sustentabilidade do colágeno. Então, conforme a gente vai envelhecendo, isso também é um processo que influencia diretamente no colágeno, tá bom? E, por último aqui, os vegetarianos e veganos, tá? Então, pessoal, eu quero abrir um parênteses para vocês terem uma correta interpretação do que eu quero dizer aqui nesse quesito, tá? Eu não estou aqui de maneira alguma fazendo uma crítica às pessoas que têm esse hábito de ser vegetariano ou vegano, tá? Não estou falando que isso é errado, que nada disso. Eu só estou constatando um fato de que o hábito alimentar dessas pessoas não favorece diretamente a síntese do colágeno, porque eles não consomem alimentos de origem animal, especialmente proteínas de origem animal, que é o que nós já falamos também, que é exatamente o que necessita para a gente poder receber matéria-prima para formar colágeno, tá? Então, os vegetarianos e veganos, é importante que, se você ou conhece alguém que tem esse hábito, que tem esse estilo de vida, é importante ficar atento a isso para não sofrer essa perda de colágeno, né? E ter outras fontes alternativas de colágeno aí, já que você não consome proteína de origem animal, tá bom? Obviamente que tem vários outros, tá? Eu estou elencando alguns aqui para a gente poder estudar, tá? E também existem os fatores que ajudam, né? Alguns hábitos aí que ajudam um tanto na formação do nosso colágeno, tá? A vitamina C, por exemplo, é uma vitamina fundamental na síntese do colágeno. Então, se você quer ter boa saúde na sua pele, rejuvenescimento, se manter jovem, faça uso de vitamina C. Tanto alimentos ricos em vitamina C, como também hoje existem muitos suplementos com vitamina C, que é uma vitamina que
atua diretamente na síntese do colágeno. Então, por consequência disso, vai auxiliar bastante, tá? A atividade física, né? Já assim como eu falei que o sedentarismo ele atrapalha, por consequência a atividade física ela ajuda, porque é justamente o estímulo que a gente precisa. Que eu acabei de falar para vocês sobre o estímulo para crescer o músculo, sobre o estímulo para melhorar a sua condição cardiorrespiratória, e a atividade física também é um estímulo que ajuda o seu corpo a produzir mais colágeno, a ter mais sustentação através do colágeno, tá? Alimentos ricos em colágeno, olha só, o caldo de mocotó, o tutano e o pé de galinha, é isso mesmo, né? Até já está engraçado, né? Porque isso é um tipo de alimento que eu vejo como boa parte das pessoas é difícil de se alimentar, muitas pessoas não gostam desse tipo de alimento, né? Eu posso falar até por mim mesmo, é um pouco difícil, eu não tenho o hábito de me alimentar com caldo de mocotó, tutano. Tutano, para quem não sabe, é o osso da perna do boi, né? Lembra que a gente falou que no osso tem bastante colágeno? Então esses são alimentos que para quem gosta e para quem consome, são riquíssimos em colágeno. Mas aí mostra a importância também da gente suplementar, porque eu não vejo esse tipo de alimento como hábito comum entre as pessoas, né? Muitas pessoas não gostam, e mesmo as pessoas que gostam desse tipo de alimento, não é um prato que as pessoas têm o hábito de se alimentar no dia a dia, assim, comumente. É um prato que acaba sendo consumido aí uma vez ou outra, de vez em quando, que as pessoas fazem, tá? É lógico que tem as suas exceções, mas esses são alimentos ricos em colágeno. Se você gosta de um deles, você vai estar bem servido de colágeno, tá? Mas também não adianta você achar que vai comer uma vez a cada 6 meses e vai estar tudo certo, né? Obviamente que tem que ter um consumo mais frequente. E além disso também a gelatina, que aí já é mais comum do hábito das pessoas, muitas pessoas gostam e consomem gelatina, né? O que a gente precisa ficar ligado na questão da gelatina é só a fonte, porque a maioria da gelatina que a gente consome é essa gelatina que a gente compra em mercado, totalmente artificial, cheia de corantes, cheia de conservantes, né? Cheia de açúcar. Então a gente tem que tomar um cuidado, porque a gelatina auxilia no processo do colágeno, mas ao mesmo tempo também traz uma série de outras coisas que não vão fazer bem para a nossa saúde, tá? Então fica ligado nisso, ok? Vamos lá então, pessoal, vamos conhecer como a Acmos pode ajudar a gente com os colágenos? Legal, então primeiramente a gente vai falar desse produto fantástico que é o Acabilt Young, tá? O Acabilt Young é um produto que o próprio nome já está dizendo o objetivo dele, né? Porque Young significa em inglês, né, uma expressão em inglês que significa jovem, tá? Se a gente fizer a tradução é jovem. Então o próprio produto está dizendo o que ele traz para você se manter jovem, cada vez mais jovem, tá? O Acabilt Young, ele é do colágeno tipo 1, lembra que nós falamos colágeno tipo 1, e por consequência ele ajuda a fortalecer as unhas e os cabelos. Então se você é uma pessoa que tem a unha fraca, a unha quebradiça, que não consegue deixar a unha bonita do jeito que você gosta, então o Acabilt Young vai te ajudar. E os cabelos também, pessoas que têm queda de cabelo, pessoas que têm o cabelo fraco, o cabelo sem volume, sem brilho, nem nada, o Acabilt Young também vai ajudar você a fortalecer os seus cabelos. Ele evita a flacidez no emagrecimento. Isso, pessoal, é muito legal, porque vocês já viram pessoas que fazem um programa de emagrecimento e a pessoa vai emagrecendo, principalmente pessoas que têm que emagrecer bastante peso, né? Ela vai emagrecendo e ela até consegue emagrecer, mas fica com aquela pele flácida, com aquelas sobras de pele. Muitas pessoas, inclusive, se submetem a cirurgias plásticas para tirar aquele resto de pele morta, flácida, que está ali caída. Por que isso acontece? Justamente porque no processo da engorda, quando a pessoa está engordando, a pele ela se estica de uma maneira tal que ela não consegue, ela não tem capacidade de suportar toda aquela elasticidade. E aí começa a se romper o colágeno, começa a se romper a elastina e a pessoa perde toda a elasticidade daquela região da pele. Aí quando ela emagrece, que a pele volta, né, aquela pele não consegue voltar no lugar. Por quê? Porque não tem mais colágeno ali, não tem elastina e tal. Então aí fica aquela sobra de pele feia. E aí a pessoa passa por cirurgia plástica para tirar aquele resto de pele, né? Então, quando você usa o Acabilt Young, você minimiza esse processo. Por que que você minimiza? Porque ele ajuda você a
ao mesmo tempo que você está emagrecendo, aí mantendo a estrutura e mantendo a firmeza da sua pele com o colágeno. E aí conforme você vai emagrecendo, a sua pele vai voltando junto de maneira firme. Então você minimiza bastante esse processo da flacidez no emagrecimento. Combate o envelhecimento precoce, obviamente, né? Colágeno do tipo 1 combate o envelhecimento, previne a formação de estrias. Né? Olha isso, muitas pessoas têm estrias, aquelas marcas que ficam na pele, né? Que as pessoas não gostam, principalmente as mulheres se incomodam muito com as estrias, então ele ajuda a prevenir a formação, a combater também as estrias, tá? Diminui as marcas de expressão, por conta de tudo que nós conversamos, então vai diminuindo as marcas de expressão, as rugas aqui, principalmente no rosto, nas mãos, lá você percebe bem isso. Os ossos e dentes ficam mais resistentes, tá? E também, além do Acabiute Young, a Acmos nos fornece um outro produto, que esse produto especificamente, ele não é de colágeno, mas ele trabalha em conjunto com o Acabiute Young, fazendo um processo de sinergia no uso, no consumo. Quando você consome os dois concomitantemente, você tem uma sinergia, ou seja, um potencializa o outro, que é o nosso Acabiute BioHair. O BioHair, ele é formado pela biotina na sua composição, que é também conhecida como a vitamina H. Ele potencializa o trabalho do colágeno. Então, a biotina, ela ajuda o trabalho do colágeno potencializando ele, tá? Combate a queda de cabelo, ajuda também, sabe, pessoas que têm muita queda de cabelo, não tem volume no cabelo, fortalece as unhas também, tá vendo como eles trabalham em sinergia um com o outro? Melhora a aparência da pele, ele também previne o envelhecimento precoce e ajuda no ganho de massa muscular, tá? Então, olha aí como é legal, enquanto você está no processo de emagrecimento, diminuindo essa questão da flacidez da pele, o BioHair também ajuda no processo de ganho de massa muscular para você ficar mais firme ainda. E auxilia na perda de peso também, tá? Olha que legal esse combo BioHair Acabiute Young, tá? E além disso, por consequência, você ainda tem um resultado bem legal de ajudar a reduzir os níveis de glicose no sangue. Ou seja, para pessoas, principalmente pessoas que são diabéticos, esse produto também vai auxiliar bastante nesse processo aí, ok? Mas não para por aí, pessoal. A Acmos lançou um produto. E um detalhe importante: 3 cápsulas ao dia é a recomendação de uso aí do nosso Acabiute Young, tá? 3 cápsulas ao dia para você poder receber esses benefícios. Mas, como eu estava falando, não para por aí. A Acmos lançou um produto sensacional, que é o nosso Acabiute Young 4K. Ou seja, recebe o nome do Acabiute Young, só que o 4K por quê? Porque ele é potencializado, ele é um produto que vem realmente para impactar profundamente no seu processo de anti-envelhecimento. Ele, ao contrário do outro produto, que é um cápsula, tá? O Acabiute Young 4K é um delicioso drink sabor morango. Ele vem em pó, você dilui na água e bebe, e é uma delícia. Quem não experimentou ainda, deve experimentar, porque é sensacional, é delicioso mesmo. Você pode fazer como um drink mesmo, tá? A fórmula do Acabiute Young 4K, olha lá, é a fórmula que mais contém Verisol de todo o mercado. Olha o diferencial da Acmos aí, pessoal. Então, de todo o mercado que vende produtos de suplemento com colágeno, o Acabiute Young 4K, o nosso Acabiute Young 4K, é o que mais tem concentração de colágeno Verisol. Então, como vocês viram lá, como é que funciona o processo do Verisol, vocês percebem que esse colágeno ele vai ser muito bem absorvido, o nosso corpo vai conseguir utilizar ele de uma maneira extremamente eficaz para trazer os benefícios para você. E além disso, além do colágeno Verisol, ele também tem uma série de outros nutrientes, tá? Que vem em conjunto, que é potencializado neste produto para auxiliar mais ainda, para também tornar um processo de sinergia com o colágeno e fazer com que seu corpo possa utilizar de uma maneira mais eficaz. Um deles é a metionina, tá? A metionina ela é antioxidante para a pele e ela auxilia em todo esse processo também. Então, você está fazendo um processo de rejuvenescimento, você tem uma substância antioxidante para a pele, ajuda mais ainda, porque antioxidante é uma substância que ela combate o envelhecimento, tá? Ela combate os radicais livres que também favorecem o envelhecimento da nossa pele.
A vitamina B3 também está presente nesse produto, que ajuda na manutenção da pele e das nossas mucosas. Tá? A cisteína é uma outra substância que auxilia na formação da queratina. A queratina é a proteína estrutural que forma os nossos pelos e cabelos. Tá? Então o nosso cabelo, a proteína principal é a queratina. Tem o colágeno também que auxilia, né, no crescimento do cabelo, mas o cabelo em si, o fio do cabelo, é uma proteína chamada queratina. Então você também vai ver aí um bom resultado aí nos pelos e cabelos, tá? A vitamina B12 auxilia bastante nos cabelos grisalhos, a prevenir com que comece a aparecer os primeiros fios brancos, né? Obviamente, pessoal, que todas essas vitaminas e substâncias que estão inseridas no Yang 4K, elas têm várias outras funções dentro do nosso organismo, mas eu estou trazendo aqui algumas características específicas do assunto que nós estamos conversando e por que elas estão inseridas no nosso produto aí para trabalhar em sinergia com o colágeno, tá bom? Então, o ácido pantotênico é uma outra substância que também tem no Yang 4K que combate a queda de cabelo e faz a manutenção da cor. Então, olha aí que legal. A vitamina B12 auxilia a inibir a formação dos cabelos grisalhos, né? E já o ácido pantotênico, ele ajuda a manter a cor e também evita a queda dos cabelos, a manter a cor original dos seus cabelos, tá? A vitamina C, lembra que nós falamos da vitamina C também, ela é essencial para a síntese do colágeno, essencial. Então, nesse produto já vem com uma concentração de vitamina C para melhorar mais ainda a sua síntese de colágeno. O ferro, que também é um outro mineral que também está envolvido na síntese de colágeno. E o zinco, que é um mineral fantástico, um mineral extremamente importante para o nosso organismo e ele faz o crescimento e desenvolvimento do organismo como um todo e também faz parte da síntese do colágeno. Beleza? Vamos ver aqui os resultados esperados com o nosso Acabilt Yang 4K. Tá? Então, considerando que você consuma ele de forma adequada, como está escrito aí, uma dose diária é o indicado, tá? Uma scoop, a scoop já vem dentro do produto de 8 gramas, você dilui ela em 250 ml de água e bebe. É delicioso, principalmente geladinho, eu acho uma delícia, tá? Especialmente em jejum, é bom tomar sempre com o estômago mais vazio, em jejum, ou umas 2 horas após a refeição, após o almoço, ou até mesmo antes de dormir, com o estômago mais vazio ali, para durante a noite o seu organismo poder processar tudo isso, tá? São o mais indicado aí, ok? E quais são os resultados esperados do Acabilt Yang 4K, utilizando da forma correta e de forma contínua e frequente? Olha só, em 4 semanas de uso do produto, você já vai poder notar uma redução significativa das rugas, as linhas de expressão, principalmente do rosto, tá? Em 8 semanas de uso frequente, você já vai poder notar cerca de 20% da redução de rugas na região dos olhos. A pele do nosso rosto, ela já é uma pele que tem uma característica mais sensível do que do resto do corpo. A região dos olhos mais ainda. Então, a região dos olhos é uma das regiões que mais sofre com o processo de envelhecimento, né? Muitas pessoas têm a formação daqueles que chama de pé de galinha aqui dos lados, né? A região do olho fica bem envelhecida. Então, em 8 semanas você já vai começar a notar cerca de 20% aí da redução das rugas na região dos olhos, 18% do aumento na elastina. Lembra que nós conversamos da elastina? Então, você utilizando o Acabilt Yang 4K, você também vai trabalhar melhorando e fortalecendo a elastina, que mantém a elasticidade de toda a estrutura da sua pele, tá? E também 65% do colágeno na pele. Então, se você já está num processo de perda de colágeno, de má formação do colágeno, você aumenta em 8 semanas cerca de 65% do colágeno na sua pele. Isso vai impactar e muito, tá? Em diferenciar a sua pele. Em 12 semanas de uso, é esperado uma diminuição da celulite. Você vai começar a perceber ali nas regiões que você tem celulite, que começa a suavizar essa celulite. Já em 16 semanas, nós temos uma diminuição significativa na celulite. Você vai começar a notar realmente que aquela celulite está diminuindo, está sumindo ali, tá? Então isso é bem interessante aí, né? Muitas pessoas também se incomodam de ter celulite, tá aí uma solução bem interessante, ok?
Só que, pessoal, também não para por aí. Lembra que nós falamos que nós temos dois tipos de colágeno? O colágeno do tipo 1, que é esse que nós estamos falando, né? Tanto o Akabuilt Yang quanto o Yang 4K, eles são do colágeno tipo 1, mas nós também temos o colágeno tipo 2 e a Acmo nos traz uma solução para isso, que é o nosso Dayflex. O Dayflex é um produto especificamente 100% do colágeno tipo 2, tá? Tipo 2, que ele vai ajudar no tratamento das osteoartrites, da artrite reumatoide e das artroses. Tá? Então, nós também expliquei para vocês mais atrás o que representa isso, né? Esses processos de inflamação das articulações, da cartilagem e tal, e ele vai ajudar nesse processo funcionando como aquele anti-inflamatório que ajuda a aliviar as dores e a tirar essa inflamação. O colágeno do tipo 2, que está presente no Dayflex, ele é capaz de dessensibilizar o sistema imunológico, prevenindo o ataque autoimune às cartilagens. Então, ó, dessensibilizar, o que é isso? Tirar a sensibilidade do sistema imunológico que está atacando aquela cartilagem, né? Que está atacando aquela região, provocando aquela inflamação, provocando aquela dor, provocando aquela limitação de movimento, provocando aquela deformação da articulação. Tá? Então, ele dessensibiliza as células de defesa que estão atacando de forma errônea ali. Por que de forma errônea? Porque é por um processo patológico, um processo de uma doença autoimune, tá bom? Então, ajuda aí a prevenir o ataque às cartilagens. Previne o desgaste também por consequência, né? A cartilagem que está se desgastando, ele previne que esse desgaste se evolua mais, e melhor do que prevenir o desgaste é também regenerar a cartilagem que foi desgastada. Então, além de prevenir, para as pessoas que já têm um processo de desgaste, ele também vai ajudando a sua cartilagem a se reconstruir, a se regenerar e reestabelecer a ordem normal ali daquela cartilagem, daquela articulação, tá bom? Aumenta a produção do colágeno próprio e de proteoglicanos. Tá? Então, o colágeno do tipo 2, o Dayflex, ele vai funcionar como um estímulo do seu corpo para que ele aumente a produção do próprio colágeno interno, colágeno endógeno que a gente chama, né? Endógeno porque está dentro, ok? E os resultados esperados do nosso Dayflex, ele vai ajudar no alívio de dores, obviamente, porque ele ajuda a tirar aquela inflamação, como falamos aí, a dessensibilizar o ataque às suas articulações e cartilagens, então alivia as dores. Também melhora considerável na mobilidade articular. Tem muitas pessoas que já estão perdendo a mobilidade da articulação por causa desses problemas, então ele ajuda a voltar e a melhorar, ou pelo menos a aliviar, né, a mobilidade daquela articulação. E também, não apenas para pessoas que têm esses problemas autoimunes, tem osteoartrite, tem artrite reumatoide, tem artroses e tal, mas também pessoas que não têm esse processo patológico, mas têm uma sobrecarga na articulação, como por exemplo é o caso de alguns atletas. E não apenas atletas profissionais que fazem uma atividade profissional, mas também pessoas às vezes que fazem, até na academia, vão na academia, mas não fazem um exercício de uma forma correta. Por isso sempre é importante a gente ter um acompanhamento de um profissional para a gente poder fazer o exercício de forma correta e evitar a sobrecarga em alguma articulação de uma maneira errada. A questão de postural do nosso corpo também, a forma como a gente fica com a nossa postura, ela interfere diretamente com como a força da gravidade atua naquela articulação. E se você tiver alguma postura errada, se você passar anos da sua vida com postura errada do seu organismo, a força da gravidade ela vai exercer uma pressão em determinadas articulações que podem também ajudar a comprometer a cartilagem e a estabilidade da articulação. Então essa sobrecarga aí nas articulações pode causar também a degeneração da cartilagem, a perda da cartilagem e até mesmo o atrito de um osso com o outro. O osso começa a atritar, ou pode até também perder a proteção, a camada de proteção ali dos ossos, e aí começa a causar inflamação e pode até um dia virar até uma necrose ali na articulação, na parte ali onde não tem mais cartilagem, e isso causa
severas dores, inflamação. Então o nosso Dayflex está aí para te ajudar também, se você é um praticante de atividade física, mas sempre com cuidado aí, sempre olhando para isso. A atividade física ela é boa, ela é importante, mas a gente tem que sempre ficar de olho nesse quesito aí também para fazer o exercício da maneira correta, manter a nossa postura corporal de uma maneira correta para a gente poder minimizar esses processos. Mas o Dayflex está aí para te ajudar. Beleza, pessoal? E a forma de consumo dele, uma cápsula ao dia, ele também vem em cápsulas, tá? E da mesma forma como o nosso Yang 4K, também o indicado aí em jejum ou com o estômago mais vazio, após umas 2 horas do almoço, ou até mesmo antes de dormir, para que você possa absorver e processar isso aí durante a noite. Tá bom, pessoal? Então era isso sobre a nossa aula de colágeno. Eu quero mais uma vez aqui registrar minha gratidão a todos vocês que têm assistido às nossas aulas, que têm aproveitado esses conteúdos. Ainda vem muito mais aí pela frente, tá bom? Usem e aproveitem com sabedoria de todas essas informações, principalmente para si mesmo, para começar em você a transformação e para você poder levar adiante para as pessoas aí e a gente transformar a Acmos cada dia mais numa empresa que cuida e transforma a vida das pessoas com esses produtos que são fantásticos e realmente beneficiam a vida das pessoas. Tá bom, pessoal? Eu sou Eros Escobar, biomédico, para mais uma aula sobre colágeno que nós falamos hoje. Então tá aí, quem quiser, eu estou sempre à disposição, as portas estão abertas para a gente bater um papo, tirar dúvida, me marca lá no seu Instagram, tá bom? Valeu, pessoal, gratidão e até a próxima aula. Valeu!